Bom, nesse vídeo eu vou fazer mais um vídeo falando sobre aquela situação do Gabriel Monteiro, tá? Ok? Olha o que está escrito aqui, ó. Querem me prender por eu ajudar as pessoas. Eu fiz um vídeo falando, não foi? Falando sobre esse cara aí. E aí eu fui e falei que estavam querendo incriminar ele justamente por ele ajudar as pessoas, tá? Ok? Eu falei exatamente assim, com essas palavras que eu falei aqui. Mas por que querem prender? Sim, eu já venho falando para você há muito tempo, tá? Que fazer o bem, tá? É uma coisa reprovada, tá? Pela mídia, tá? Fazer o bem, com certeza, fazer o bem às pessoas é completamente reprovado, tá? Ok? Se você ler lá nos dossiês, por exemplo, no dossiê parte 3 e provavelmente no dossiê parte 2, tá? Você vai ver que as pessoas, tá, que fazem parte de todos esses redutos, tá, que representam o que eu tenho chamado de mídia, ou seja, é um conjunto de pessoas, tá, que cria uma forma de pensar que seja politicamente correto, tá, e esse mundo é como se fosse uma fachada e todo mundo é obrigado a viver assim, fingindo que determinadas coisas não existem. Consegue entender? É o que eu venho mostrando aí por 20 anos, tá? Sim. Você não percebeu ainda, tá, que existe uma diferença muito grande, tá, entre a vida real, tá, e a mídia. Na mídia não se fala determinadas coisas, consegue entender? Você não pode nem pensar determinadas coisas não existem, consegue entender? Na mídia. Na mídia as pessoas se procedem de uma maneira, tá, que não é a realidade, consegue entender? Nem a verdade. É uma forma de viver, tá? Que as pessoas se acostumam a se entender daquela forma ali, tá? Ok? Tá? E uma das coisas que é proibido, tá? É ajudar as pessoas, tá? Ao você falar sobre ajudar as pessoas, você vai ser grandemente hostilizado, tá? Em você se posicionar, por exemplo, se você chegar e falar assim, ó, isso eu já sei há muito tempo, tá? Por exemplo, se você chegar publicamente no meio de uma mídia e falar assim, olha, cara, a gente tem mesmo que ajudar as pessoas, tá? As pessoas estão precisando de ajuda e a gente tem que ajudar as pessoas. E as pessoas vão olhar com uma cara estranha. Se vai ser a última vez que você abriu a boca para falar isso daí, tá? Ok? Vou até juntar nesse vídeo aqui uma coisa muito interessante, tá? Que é o seguinte: você já ouviu falar de filantropia? Filantropia é um modelo de fazer o bem para as pessoas, tá? Adaptado com esse sistema da mídia que eu acabei de falar aqui. E o que é isso daí? Filantropia, tá? É uma prática satânica, tá? Para você entender, tá? Somente pessoas que são satânicas e decadentes que praticam filantropia, tá? Filantropia é para pessoas avarentas, tá? Filantropia, tá? É a prática de benefícios às pessoas por pessoas que são avarentos, tá? Ok? Em outras palavras, é uma prática decadente, tá? Que condena ao inferno a pessoa que faz isso, tá? A pessoa que pratica filantropia vai para o inferno, tá? Ok? É uma prática extremamente maldosa, tá? De fingir que você está fazendo bem para os outros, tá? Quando na verdade você está completamente envolvido pela avareza, tá? Então, o inferno, tá, está cheio de pessoas, tá, que praticavam filantropia. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Os fariseus praticavam filantropia, tá? Ok? Os fariseus muito bem praticavam filantropia, tá? Então, quero falar para você que ajudar as pessoas e ajudar as pessoas de uma maneira que as outras pessoas vejam, tá? Ou seja, que as outras pessoas entendam que é necessário ajudar as outras pessoas, ou seja, mostrar que você está fazendo o que deve ser feito, isso é completamente condenável, tá? Por quê? Porque você vai ser vítima de perseguição. Por quê? Porque no meio desse pessoal aí, o objetivo é não ajudar ninguém, tá? Ok? Tá? Por isso que você vê, por exemplo, nas minhas frases de sabedoria, tem lá eu falando sobre a doutrina do correr atrás, tá? Correr atrás, ok? Esses indivíduos, esses bandidos que encostam o cu no seu olho são extremamente avarentos, tá? Essas merdas, esses cocôs. Poxa, Jó, mas esses indivíduos que encostam o cu no olho dos outros, essas merdas aí não,
essas merdas aí não são milionários, não, nem sempre são milionários que encostam a furinga no olho dos outros, não. Sim, mas são extremamente avarentos. Essas merdas têm inveja, tá? De qualquer pessoa que faça o bem, tá? Ok? Então esse cara aí, tá? O que ele faz aí não é bem visto por ninguém, tá? Ok? Esse negócio de ele ajudar pessoas, tá? Tá? Ok? Então ajudar pessoas, tá? É completamente reprovada. Quer ver? Vou dar até mais um exemplo para você. Você provavelmente viu determinadas pessoas que fazem algo semelhante ao que esse cara faz, tá? Por exemplo, poxa, estão ajudando pessoas, tá? Ok? Presta atenção. E aí você pensa, tem outras pessoas que são oposição dele ou que não se dão com ele que também fazem a mesma coisa. Mas aí é que tá. Essas pessoas fazem isso daí como filantropia. Consegue entender? Eles não fazem isso para ajudar as pessoas, mas como uma filantropia. Ou seja, uma forma de você manipular, tá? Ou então você ter sob controle pessoas que você está fazendo algum tipo de benefício. Consegue entender? Você consegue entender? Então você até pensa que está fazendo a mesma coisa. Por exemplo, você pensa, essa pessoa também está fazendo bem. Não, essa tal dessa pessoa faz filantropia. Se você começar a falar determinadas coisas a respeito de fazer o bem para as pessoas perto dessa pessoa, você vai desagradar grandemente essa pessoa aí, e essa pessoa nunca mais vai querer ouvir você falando. Por quê? Porque o que essa pessoa faz não é ajudar as pessoas, é filantropia. Consegue entender? São duas coisas completamente diferentes, tá? Ok? Quer ver para você? Vou dar mais um raciocínio para você, tá? Na filantropia, tá? Eu até perdi o raciocínio aqui, mas vou concluir, presta atenção. Eu perdi o raciocínio aqui, mas uma das coisas é o seguinte: na filantropia, tá? O objetivo não é ajudar uma pessoa, tá? É fingir que está ajudando uma pessoa. Consegue entender? Por exemplo, o critério da pessoa que pratica filantropia, tá? Toda pessoa que pratica filantropia, tem pessoas que praticam filantropia não com esse nome, você consegue entender? Tem pessoas que não sabem nem o que é filantropia. Eu, por exemplo, também não sei o que é filantropia. Ok? O significado da palavra, a origem da coisa, eu não sei o que é. Mas eu sei mais ou menos o que é. Filantropia é ajudar as pessoas, tá? Presta atenção, vou explicar com as minhas palavras para você entender. Filantropia é fazeção de média, para você entender, tá? É uma troca de favores, tá? Que se apresenta como caridade, você consegue entender? Para você entender a diferença entre uma coisa e outra, tá? Pessoas que praticam filantropia, tá? São pessoas que ele vai dar com uma mão para uma pessoa, mas para outra ele vai tirar, você consegue entender? Ele vai ajudar uma pessoa, vai se promover como uma pessoa que está ajudando outras pessoas, enquanto ele está prejudicando outras pessoas da mesma maneira. Você consegue? Isso daí são pessoas que praticam filantropia. Ou seja, os satânicos, tá? Esses cus que encostam no seu olho, essas furingas que encostam no seu olho, que praticam isso daí, tá? São extremamente, ou seja, eles fazem isso por emulação, ok? Por hipocrisia, ok? Por fazeção de média, para trapacear uma pessoa. Por exemplo, eu ajudo uma pessoa justamente para tirar de outra pessoa. É isso daí que é filantropia, tá? Ok? Ok? É isso daí que o SBT pratica, tá? O SBT pratica isso daí. A Rede Globo pratica isso daí. Você consegue entender? O Flow Podcast faz isso daí, tá? O Inteligência Podcast, ok? Eles estão sempre dando tapinha nas costas de determinadas pessoas. Pode ver o Flow Podcast e o Inteligência. Eles estão sempre dando um tapinha nas costas. Pô, fulano de tal, cara, pronto, vou pegar outra parte aqui, ó. Um outro raciocínio da questão da filantropia é o seguinte: pô, cara, muito bacana que o fulano, cara, me deu bem pra caramba. Então sempre uma fazeção de média. Consegue entender? Sempre uma fazeção de média com o pessoalzão. Tudo isso daí retorna em benefício para a pessoa que faz, tá? O nome disso daí é filantropia. Mas presta atenção, eu estou usando a palavra filantropia para exemplificar uma semelhança entre a caridade. Eu não estou falando diretamente da filantropia, você consegue entender? Qual o nome disso daí? Aí você, filantropia, é isso que eu estou querendo colocar para você, tá? Que nome é isso? De que a pessoa está mostrando que está fazendo bem, tá? Mas na verdade essa pessoa está cagando e se lixando para o bem. Ele não se importa nem um pouco com o bem, está cagando para o bem.
É isso daí que é filantropia, é isso daí que o SBT, que a Rede Globo, tá? Que o Flow Podcast, esse pessoal faz. Com uma mão eles estão ajudando uma pessoa e está retornando para eles 10 vezes mais, tá? Eu já cheguei a falar para você que uma sociedade filantrópica, ou seja, é uma instituição filantrópica, as instituições filantrópicas, tá? Eu já expliquei para você o modelo, ó, é assim, ó. Uma instituição filantrópica é o quê? É um grupo de pessoas que tem dinheiro e propriedades, tá? Ou matéria-prima. Eu nunca pesquisei, tá? Só quem fala sou eu, tá? Ele chega e fala assim, vamos construir uma instituição filantrópica, ou então uma determinada pessoa pede patrocínio para construir uma. Tá? Tudo isso aqui é meu, nunca pesquisei e nunca vi ninguém construindo uma instituição filantrópica. E aí o que acontece? Aí o que é saber? Nunca, tá? É meu. Se você ouviu falando, é meu, eu nunca pesquisei. Aí o que acontece? Vamos colocar o exemplo de uma pessoa que quer construir uma instituição filantrópica, então ela pede patrocínio. Aí o grupo fala assim, tá bom, a gente constrói essa instituição e a gente vai enviar para você matéria-prima, vai enviar um recurso e vai enviar uma propriedade, pronto. Algumas coisas que são elementares construir, pronto. Para essas pessoas que investiram, não vai custar quase nada, é como se fosse a dízima de uma dízima. Eles apenas forneceram alguma coisa. Só que o dinheiro que vai entrar naquela instituição ali tem que voltar para os investidores. Ou seja, eles vão lucrar a vida inteira, tá? Eles vão a vida inteira lucrar por apenas ter dado uma dízima de investimento. Consegue entender? Consegue entender? Ó. Significa que eles vão pegar um montante se eles pegarem 50% do rendimento, já é muito para eles, porque provavelmente em um ano vai voltar todo o investimento que eles fizeram naquela instituição ali. E aí o que acontece? Isso daí é uma instituição filantrópica. As instituições filantrópicas não fazem nenhum favor não, tá? É apenas uma troca. Consegue entender? Ok? E avarentamente uma troca, que eu ainda poderia falar mais coisa aqui, tá? Então, isso é uma instituição filantrópica, são instituições de caridade, tá? Que retornam em dinheiro para quem investiu alguma coisa em cima daquilo ali. Aí preste atenção. E o costume dessas pessoas que fazem, que estão na mídia, isso voltando a esse pessoal, Flow Podcast, tudo isso daí retorna em grandes benefícios para eles, tá? Ok? Eu dou um tapinha nas costas de uma pessoa que eu sei que tem muito dinheiro, e aí eu chego, pô, cara, eu tô ajudando fulano aqui, cara. Fulano é gente fina, às vezes um filho da puta do caralho. Cara, gente fina pra caramba, cara. Entendeu? Porque eu sei que aquele indivíduo tem dinheiro, tá? Ele tem dinheiro, fazendo essa média com ele, vai voltar para mim, ok? É isso daí que esses caras fazem aí, tá? Por mais de 20 anos, tá? E você dando audiência para isso daí, ok? Eles estão só roubando, tá? Trapaceando e passando a perna em você, ok? E eles ainda fingem que estão te ajudando, tá? Sim, porque a gente tá dando a segurança, cara. Ou seja, eles espalham criminosos em toda parte. E aí eles contêm esses criminosos de não prejudicar determinadas pessoas e de prejudicar determinadas pessoas. Tá vendo? A gente tá dando a segurança. É isso daí, tá? Ok? Isso daí é o que eles estão dando para você, tá? É como se praticamente eles estivessem jogando migalha mesmo para você, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Eu falei que esse cara aí estava sendo perseguido justamente por isso, tá? Mostrar assim que, poxa, porque presta atenção, ó. Ele não tá, presta atenção, a questão, ajudar as pessoas, não, presta atenção, o raciocínio que eu quero colocar inicialmente é assim, pra gente encerrar, ó. A ideia de uma pessoa está fazendo o que as outras pessoas não estão fazendo, presta atenção. E isso fazer as pessoas progredirem, tá? Fazer, ó. Esquece caridade e qualquer tipo de coisa que você possa ter como lambuzento assim, né? Mas a ideia do cara está fazendo alguma coisa que seja útil, que ninguém está fazendo, que ninguém quer fazer, que ninguém fez, mas ele está fazendo. Uma inveja do caralho, tá? Uma perseguição do caralho mesmo em cima disso daí. Alguma coisa que não está pedindo autorização para os errados, aquele conluio de errados, tá? Mas que simplesmente a pessoa fala, ei, peraí, isso aqui tem que fazer, então eu vou fazer isso aqui.
Ou então, ei, não pode fazer isso daqui, eu vou fazer dessa forma aqui. Só inveja, só perseguição, tá? É os cursos satânicos, tá?